Obrigado. Acho que as palestras anteriores foram bastante interessantes e eu estou aqui pensando o quanto que a minha palestra seria chata, falando aqui de ciência, de genética, né, com uma plateia que está aqui discutindo a natureza, discutindo a preservação da natureza, aqui nesse ambiente maravilhoso. De formas que o tema que eu vou falar, eu acho que é um pouquinho, talvez, estranho, né? Ou às vezes até arredio para alguns de vocês, mas eu vou falar sobre a natureza na forma da molécula. Esta aqui é uma representação de uma célula, e dentro desta célula a gente vê uma forma arredondada, de onde sai uma espécie de uma serpentina que armazena o código genético. Todas as espécies são assim. Eu posso olhar aqui para esta sala, nós somos aqui hoje alguma coisa próxima de 400 pessoas, e posso dizer, nós somos um monte de células. Cada um de nós possui alguma coisa próximo de 4 bilhões de células. Então, eu posso olhar como indivíduos, ou eu posso olhar como um monte de células. Todas essas células possuem um sistema de codificação gravado no seu genoma, através dessas 4 letrinhas que estão escritas aqui em azul nessas linhas. Todos nós, todos os organismos vivos, toda a biodiversidade, os micro-organismos, as plantas, os animais que estão aí nessa imensa biodiversidade, possuem a mesma natureza. Se nós fôssemos olhar o genoma ou o código genético dos indivíduos dentro dessa sala, nós íamos ter uma enorme surpresa, porque nós íamos verificar que nós somos idênticos em 99% do nosso código genético. Entre um indivíduo e outro aqui, tem só 1% de diferença. Ou seja, uma letra diferente em cada 100. Isso significa que a enorme diversidade que nós vemos aqui dentro dessa sala, ou nós olhando aqui para a natureza, olhando a floresta amazônica, olhando a biodiversidade, nós vamos verificar que a diferença que existe é muito pequena, mas ela é o suficiente para gerar a famosa diversidade biológica. Bom, tudo que acontece nos organismos vivos sai da informação que está codificada, sai de um software que alguém fez um dia e colocou aqui na forma dessas letrinhas. E essas letrinhas são capazes, então, de controlar milhões, ou talvez bilhões, de reações químicas, se nós formos considerar toda a vida de um organismo, por exemplo, do homem, bilhões de reações químicas. Então, nós somos, na verdade, nós poderíamos sintetizar isso como uma quantidade enorme de reações químicas que acontece dentro das células, e o conjunto de células formam, então, os organismos. Bom, os animais e o homem possuem uma maneira de se defender do ataque de patógenos, dos vírus, das bactérias, das infecções. Nós possuímos um sistema imunológico. As plantas que estão aí, e que estão aí há praticamente 11 milhões de anos, elas não possuem sistema imunológico, mas elas têm que se defender dos ataques dos vírus, dos micro-organismos, da quantidade excessiva de água, da falta de água, do aumento da temperatura e da diminuição da temperatura, de uma outra forma. Ela tem mecanismos de defesa que foram selecionados e que são únicos. Esse mecanismo de defesa é um conjunto de substâncias químicas que estão presentes aqui no que nós chamamos da biodiversidade, tanto acima do solo como abaixo do solo, tanto na superfície como na profundeza do rio Amazonas.
Significa que a natureza desenvolveu talvez dezenas de milhões de moléculas capazes de combater infecções, capazes de resolver o problema de como fazer a planta conseguir sobreviver em temperatura baixa, ou temperatura alta, ou falta de água, e assim por diante. De modo que, se nós formos olhar a natureza, provavelmente, com o olho do cientista, com o microscópio do cientista, talvez a gente consiga identificar as moléculas que vão solucionar parte, né, ou grande parte, né, dos nossos problemas, das doenças, e assim por diante. Hoje, 50% dos 30 ou 40 medicamentos mais vendidos no mundo vieram da natureza. Vieram de moléculas produzidas pela natureza. Mas isso é uma quantidade ínfima. Tem uma quantidade monstruosa de substâncias e de moléculas que nós não conhecemos. Aí, nessa floresta, está provavelmente a resposta para as enfermidades, para as questões das doenças novas que surgem com o aumento da expectativa de vida e assim por diante. Bom, o problema é que isso é muito complicado, é muito complexo, mas também é divertido. A gente, como cientista, se diverte muito, porque a diversão é abrir a caixa preta da natureza e tentar identificar o que tem lá dentro. E tentar identificar qual o mecanismo, né, que a natureza inventou para resolver os seus problemas. E para fazer isso, então, uma das formas é decodificar o genoma. E isso foi o que nós fizemos aqui no Brasil, pela primeira vez, num projeto financiado lá em São Paulo pela FAPESP. E nós sequenciamos, mas nós tínhamos uma pergunta. Nós queríamos saber como é que é o genoma, como é que é o código genético de um patógeno que atacava os laranjais lá de São Paulo. Mas depois disso, nós também resolvemos olhar o genoma da cana-de-açúcar. Vocês sabem muito bem que o país hoje é um exemplo na questão da bioenergia. Provavelmente, se nós investirmos mais em ciência, investirmos mais em tecnologia, provavelmente nós vamos ser um dos maiores supridores, vamos dizer assim, da energia sustentável do mundo, sem afetar as florestas, sem desmatar mais do que já tem, de formas que o desafio aqui é exatamente como fazer para produzir mais com menos recursos, como fazer para produzir mais sem substâncias químicas, como fazer para produzir mais usando menos água. A resposta está no genoma das próprias espécies, como está no genoma das espécies que estão aqui na biodiversidade. A resposta é aquilo que a natureza já fez durante milhões de anos, através da desenvolvimento, né, de sistemas que controlam e que combatem, né, as doenças e assim por diante, né. Bom, o Brasil, vocês sabem, é um continente enorme. Nós não precisamos derrubar uma única árvore para ser os maiores produtores de bioenergia e os maiores produtores de alimentos do mundo. Nós temos suficientemente áreas que podem ser utilizadas, áreas que são utilizadas de forma errada hoje em dia, áreas degradadas que podem, através desse conhecimento, levar. Nós temos grande quantidade de áreas que podem ser utilizadas por uma série de culturas. Então, qual é o problema? O problema é que, como eu disse, as plantas, elas são atacadas pelos patógenos, pelos fungos, pelas bactérias. Aqui, por exemplo, é uma bactéria que ataca a videira, por exemplo, que nós sequenciamos o genoma e obtivemos pela primeira vez o genoma de um patógeno de plantas completamente sequenciado. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para conhecer quais são as ferramentas que o patógeno, o agente infeccioso, utiliza para atacar a planta. Sabendo quais são as armas do inimigo, a gente pode tentar combatê-los de uma forma mais efetiva. Nós podemos melhorar o mundo. A intenção do cientista, ao contrário do imaginário coletivo, às vezes, também é tentar melhorar o mundo. Melhorar o mundo como? Conhecendo os mecanismos
envolvidos na genética das espécies, tentar identificar como que elas fazem para ser resistentes, como um cactus vive no deserto sem água, como que as plantas conseguem combater os patógenos e assim por diante. Nós, através desse sequenciamento do genoma, tanto da bactéria quanto da cana, conseguimos desenvolver tecnologias e isso já está em processo de produção e nós teremos, provavelmente, nos próximos anos, o fruto desse transferência do conhecimento científico básico, de conhecer a natureza através do desvendamento do código genético, para conseguir produzir variedades mais produtivas, que sejam capazes, então, de ser resistentes aos patógenos, de conseguir viver com menos substâncias químicas, com menos água e assim por diante. De formas que, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que a natureza tem uma quantidade enorme de soluções para todos os nossos problemas. Só precisamos descobrir como identificar essas soluções. Para isso, nós temos que pegar os nossos microscópios e olhar essa biodiversidade que está aí e tentar entendê-la de forma que a gente possa utilizar isso de maneira mais racional. Obrigado.